Bom dia, bom dia, bom dia. Olha nós aqui de novo para esse cantinho, né? Isso já virou um cantinho das emoções. E o intuito desse momento é exatamente isso: a gente criar esse cantinho para a gente viver emocionalmente saudável, para a gente ter emoções saudáveis no nosso dia a dia. E isso é extremamente possível e praticável. Bom dia, Aline, querida. Uma honra ter você aqui, viu? Esse momento tem acontecido diariamente, né? De segunda a sábado, tenho feito as lives aqui rapidinhas para passar essa mensagem, para a gente trazer à luz da consciência aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode cuidar quando cuidamos melhor das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Não é que a gente não vá sentir mais, mas a gente passa a gerenciar. E isso é extremamente possível na nossa vida, tá? Isso não é uma coisa é, impossível, como muita gente pensa, tem medo, né, de mexer com as emoções e de não saber lidar com o novo, né, com essa nova maneira de olhar para os sentimentos. Então a gente sim, a gente tem que ter vontade de estar cada dia melhor, de estar 1% melhor a cada dia. E isso envolve sim a gente lidar com as nossas emoções. Estou mandando aqui os aviãozinhos para as meninas entrarem, meninos. Né? É sempre uma honra aqui, um prazer a gente conversar sobre temas do nosso dia a dia. E são coisas simples na nossa vida que fazem diferença, que você pode ser melhor para quem está com você, para quem vive com você, para as pessoas do seu trabalho, né? Não tem nada mais rico que você ter esse cuidado com você mesmo, esse autocuidado, para oferecer para as pessoas um melhor posicionamento, um melhor. eh, Você está melhor ali diante das pessoas, com as suas emoções mais controladas, gerenciadas, observadas. Então, o intuito é esse, né? A gente ter controle, sim, controle, gerenciamento das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E aquilo que a gente vai fazer quando você passa a ter esse olhar daqui para frente, você passa a gerenciar. Então você para de destilar coisas ruins e passa a colocar, externalizar coisas boas. E isso é muito bom. E não é só sobre querer agradar as pessoas, não é isso. Mas é sobre você estar bem. E quando você está bem, você transborda coisas boas. Ninguém transborda aquilo que não está dentro de si. Então não adianta a gente querer ser uma pessoa e não se encher, né, desse tipo de sentimentos, de cuidados. E aí quando você vê, se você não tá nesse não tá interagindo dessa forma com você mesmo, quando você vê, você já, né, externalizou coisas ruins. Então o nosso tema de hoje, ele traz aqui, eu deixo uma pergunta, né? Você constrói coliseus onde você está, ou você é especialista em abraçar e desarmar as pessoas? Então a gente tem que olhar dessa forma. Hoje a pergunta é essa, né? Que eu tô, de que forma que eu tô me impondo? De que forma que eu estou sendo respeitada? Como que eu tô cuidando, né, das minhas emoções? Que tipo de sentimento eu estou externalizando para que eu seja realmente respeitada no amor, na de você ter aquele bem-querer, né? Que realmente você é querido ou você está realmente sendo tolerado. Então a gente falou muito disso na semana passada, né? De tolerância. Da gente fazer essa pergunta: eu sou tolerada ou eu sou querida, eu sou amada? As pessoas sabem que quando eu faço uma correção, eu estou corrigindo no amor. E quando eu posso ser boa, eu estou fazendo porque eu
estou transbordando coisas boas, não é interesses, não é, né, jogo de poderes. Então, o que, que eu estou externalizando? E essa questão de você construir coliseus, o que, que quer dizer isso? Você vai construindo barreiras, né? E aí chega um ponto que você está impondo um respeito, mas no medo, né? As pessoas passam a ter medo porque você é destemperado, então tem certas coisas que não podem ser ditas perto de você, tem certas decisões que tem que ser abafadas porque você é destemperado, porque você não consegue lidar com as suas emoções. Então, que lado que você tá? Você tá do lado da pessoa que está realmente tendo esse cuidado, esse autocuidado de não ser uma pessoa explosiva, de não ser uma pessoa, sabe, com um temperamento que não é bem visto, ou você tá do lado de uma pessoa onde todos começam a pedir conselhos, onde as pessoas querem estar porque o ambiente fica leve, porque você não tá o tempo inteiro criticando, julgando, onde você olha as pessoas com amor, onde você enxerga beleza até onde jamais alguém poderia encontrar. Então é esse tipo de sentimento que a gente vai buscando, né? Quando você passa a olhar para dentro de você mesmo e você passa a ter esse cuidado com as suas emoções. Porque assim como a gente quer que os nossos pontos positivos sejam vistos, ao mesmo tempo que a gente não pode ser dependente disso, mas a gente quer sim externalizar coisas boas. Ao mesmo tempo, você tem que propagar isso. Então, não dá para ficar olhando para as pessoas e ficar o dia inteiro apontando defeitos, o dia inteiro criticando, olhando só o que está ruim. Né? Tem pessoas que vão acostumando a reclamar, reclamar. E se o dia está calor, está reclamando que está calor. Se está chovendo, está reclamando que está chovendo. Se está nublado, reclama até que está nublado. Então, você precisa se conhecer melhor. Você precisa sair dessa linha, né? Desse muro de lamentações. Por quê? A gente tem que olhar para nós mesmos e enxergar aonde que eu posso, o que eu preciso tirar, o que são essas sujeiras impregnadas, né, dentro de mim, que às vezes só me faz olhar o que é ruim. Será que eu fui criada dessa forma? Muitas vezes é isso, né? Eu fui gerada e criada num ambiente assim, onde eu só fui cobrada, onde eu só fui criticada, aonde todos ali em volta, né, só apontavam o que eu fazia de errado, e às vezes eu cresci. E geralmente é lá atrás que a gente descobre isso. É onde eu fui, o ambiente que eu fui ali educada. E aquilo no cérebro da gente cria um lugar que chama lugar comum. Então a gente não percebe isso. Às vezes tem uma coisa assim que até te irrita, mas você não consegue mudar. Você fala assim, não, isso aqui na minha vida já virou um. Mas não é isso. É que o seu cérebro tem uma identificação com aquele lugar comum. Então isso está muito envolvido aqui com esse processo de emoções. Carla, Meire, bom dia, obrigada. Meire está escrevendo aqui que é difícil mesmo lidar com isso, né? É difícil você se. Não é ficar se autoavaliando o tempo inteiro, mas é a gente ter esse olhar, né? De olhar de fora. Eu gosto muito, esse é um exercício de PNL que a gente se olha de fora. Então, quando você tem esse olhar, você ao mesmo tempo você cria empatia com você mesmo e você aprende a ir tratando essas questões de emoções, né? De, puxa vida, se eu vou criticar, por que que eu não paro primeiro e me pergunto, por que que eu vou criticar? Peraí, o que que eu vou criticar? Que mal-estar que eu vou trazer? E ali nessa pergunta mesmo, você já consegue ver um monte de coisa boa. Porque se a pessoa fez algo que você não te agradou, é porque ela também tentou fazer algo que iria agradar, né? Geralmente é assim. Então, vira a mesa, né? Olha do lado oposto, vê o que está ali do outro lado que você poderia falar primeiro. Aprendemos realmente a ter cuidado com os sentimentos, falamos e pensamos e vamos moldando, mas é bem difícil. Mas aprendi que se insistirmos, conseguimos.
Isso, é exatamente isso. Temos que insistir, porque as emoções, a gente não, muita gente não sabe, né? Mas elas também no cérebro da gente é como um vício, é um vício. Então, se você está acostumado, está sempre criticando, está sempre olhando com um olhar de supervisão, está sempre ali achando que você é o juiz da vez, isso vicia. Você se dá esse papel. E isso no relacionamento é extremamente abusivo, porque você passa a diminuir o outro. O outro faz, 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 e você e nunca tá bom. Nunca vai tá bom, né? A Carla colocou aqui, é um processo, precisamos de constância para aprender. Estou aprendendo a colher só agora. Isso é maturidade, né? A gente vai aprendendo com a vida, com as coisas. E muitas vezes também no lado oposto, né? Porque a gente está falando de nós. E às vezes também o outro lado, que nos critica. Então a gente tem que também ter esse outro olhar inverso, de não achar que a crítica tem a capacidade de te diminuir. Porque quando você vai ali cavucando, encontrando a sua verdadeira identidade, você tem isso bem estabelecido em você, uma crítica não te derruba. Pelo contrário, muitas vezes ela te fortalece. Então, também esse lado oposto, a gente tem que olhar isso também. Né? A gente tem que ter, eu gosto do termo drivers mentais, para você estar forte sempre. Então, você sabe quem você é. Você tem bem elencado ali os seus pontos positivos. Você recebe uma crítica, você, lógico, olha, eu preciso melhorar nisso, tá, tudo bem. Mas isso não pode me derrubar. Isso não pode me deixar, me fazer me diminuir, né? Fazer com que eu me sinta menor. E às vezes, como eu estava falando de lá, de criança, que isso vem de lá de trás, a gente passa a aceitar isso como natural. A gente passa a achar que esse é um processo natural. Que a gente tem que estar sempre sendo avaliado, sempre sendo criticado. E isso tira a leveza da nossa vida. Isso tira a leveza dos relacionamentos. Então, o que a gente tem que fazer? Conquistar esse território da emoção com a nossa identidade. Então, olha assim, como um terreno mesmo, um terreno aberto, o território das emoções, e você vai construindo ali, né? Assim como uma casa que você mentaliza, né? Que você quer construir uma casa maravilhosa, com coisas, né? é, modernas, com os melhores materiais de construção, que é a casa que você quer agora. Pensa nas suas emoções dessa forma, como um terreno onde você vai limpar tudo, todos os matos, e você vai construindo ali, com tijolos, com os materiais modernos, um arquiteto que possa te ajudar, que seria um mentor, o coach, né, que está, né, uma live aqui que você está assistindo, isso te ajuda o quê? A construir essa arquitetura de uma maneira mais bonita. Então, o que a Mary falou, é muito difícil, né? Nos relacionamentos. Quando eu falo relacionamento, é em todos, mãe, filhos, né? Pais e filhos, filhos e pais. Às vezes os próprios filhos, quando crescem um pouco e têm uma certa independência, passam a desfazer muito dos pais, criticar muito os pais. E a gente tem que ter um olhar para os nossos pais de gratidão sempre, não de ser melhores que eles. A gente tem obrigação de prosperar mais que eles. A gente tem obrigação porque o mundo sempre vai se revolucionando, a gente tem muito mais oportunidades, a gente tem muito mais informação. Então a gente não deve ficar culpando, né? A gente tem que ter um olhar de gratidão realmente. E os filhos, né? Os pais com os filhos, e tendo esse olhar de não criar na mentalidade dos filhos esse lugar comum dele achar que ele está sempre sendo avaliado. E isso lá na frente pode desencadear uma síndrome de pânico, uma o sentimento de inferioridade, né? De, de se sentir sempre menor que os outros, porque está sempre ali se comparando com os outros, porque sempre foi criticado, as coisas boas nunca foram vistas. Isso maqueia e inibe o sentimento de recompensa. Então,
vai se tornar um adulto procrastinador que não consegue agir, principalmente nas coisas quando é para ele mesmo. Então, tudo é um fator assim que vai seguindo, vai levando a tudo isso. E as emoções são as nossas é onde a gente descarrega, né, tudo isso, e muito inconscientemente. Então, quando você passa a ter essa consciência, você vai abrindo esse campo da consciência, é onde você constrói. Você tira as crenças, vai se libertando desse lugar comum e vai construindo da forma que você quer, da forma que tem que ser dentro de você, atrelado com a sua identidade, que é maravilhosa e é única. Tá? Fez sentido para vocês? Qual foi a chavinha aí virada hoje? Onde nós conseguimos mexer hoje com essa mensagem, né? O que nós queremos? O que nós buscamos? Ser combatentes da guerra do amor, né? Nós estamos do lado do amor e não da maldade, não da crueldade. Então, se nós somos generais, que estamos do lado do amor, nós temos que vencer essa guerra com amor. Então, vamos ser aquele que abraça, não é aquele que apoia coisas erradas, mas aquele que abraça e mostra o que o outro tem de bom. Para não se apegar no ruim, se apegar no que ele tem de bom e deixar de fazer o que é ruim. Porque quando você ajuda as pessoas a olharem dessa forma também, com o seu posicionamento, com o seu abraço, com a sua empatia, aí sim a gente vai alcançando esse nível de abraçar, esse nível de estarmos juntos sem sermos coniventes com coisas erradas, tá? Porque às vezes confunde-se, né? Você apoiar, você elogiar com ser conivente. E não, é exatamente o contrário. É fazer o outro enxergar com esse abraço, com esse amor, que ele não precisa ficar no negativo, ele pode ficar 80% no que ele tem de bom. Então vamos ter esse olhar com a gente e com o outro. Vou fazer a leitura aqui rapidinho, até extrapolei aqui um pouco o horário, mas vamos lá. Eu vou ler lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, tá? É uma leitura que fala exatamente sobre isso, tá bom? É do apóstolo Paulo, a carta dos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre todas essas coisas, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por ele. Então, assim a gente finaliza aqui Colossenses, a leitura que eu fiz hoje, Colossenses 3, do 12 ao 17, e falamos sobre o campo das emoções, aonde a gente não precisa criar medos e barreiras para as pessoas se relacionarem com a gente. A gente pode criar o hábito do abraço, da empatia, do amor e de quando você for pensar em apontar algo negativo em alguém, pega 3 positivos. Fala, não, em vez de eu fazer essa crítica, eu vou falar sobre 3 coisas que ela tem de bom. Esse é o exercício para hoje. Beijo grande, gratidão, fiquem com Deus, espero que tenham gostado de mais esse tema hoje e amanhã a gente volta aqui no nosso momento, tá? Obrigada, beijo.